Bom, gente, estamos iniciando aí mais uma reunião, né? É, hoje vamos estar conversando aí um pouquinho, né, a respeito do assunto dualidade, né? Vamos, é, vamos estar compartilhando aí, né, algumas referências bíblicas a respeito e quem assim tiver aí dúvida ou quiser assim, né, contribuir de alguma forma, eu vou estar fazendo uma explanação rápida primeiro e aí depois a gente vai estar aí dando oportunidade, né, para o pessoal estar participando. Se vocês perceberem aí, né, que tá dando alguma interferência por conta do fone, né, é, desativa por enquanto, né, para não acontecer essas interferências. Mas aí, a hora que tiver aí as participações, aí pode estar liberando normal, né, o uso do microfone aí. Eu gostaria de estar compartilhando, né, ah, uma canção que tem a ver com o assunto, né. Vai a música. Vai a música, professor, a letra, o nome. Para todas as coisas existe o tempo certo. Esse tempo é determinado por Deus. Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para errar e aprender com os erros. Tempo pra brincar, tempo pra levar a vida a sério. Para todas as coisas existe o tempo certo. Para todas as coisas existe o tempo certo. Este tempo é determinado por Deus. Tempo pra chorar, tempo pra sorrir, tempo para ficar triste, para pular de alegria. Tempo pra plantar, tempo pra colher. Para todas as coisas existe o tempo certo. Para todas as coisas existe o tempo certo. Para todas as coisas existe o tempo certo. Eu quis Vamos publicar essa compartilhar, daí, né? hein, professor, tá aí. Como? O musicala, vou musicar Sim, essa música, sim. vou mandar para você. Como assim, né? Como a gente tem aprendido, né? Que ah, esse texto, né? De Salomão, né? Lá em Eclesiastes, é claro que eu modifiquei um pouco, né? O conteúdo do texto, né? No sentido aí de questão de métrica musical e coisa e tal. Mas enfim, a essência mantém, né? Que é a questão da dualidade aí, né? Tempo de brincar, tempo de levar a vida a sério, tempo de chorar e tempo de sorrir, né?
tempo de plantar e tempo de colher. Então, esse é assim, a prova cabal, né? De que a dualidade existe e, ela tem, né? Ela tem total relação aí, né? Com o Criador, mas a gente vai estar discorrendo aí, né? Sobre algumas referências. Eu quero estar fazendo assim, compartilhando algumas referências que eu anotei, né, que eu acho interessante, mas aí vocês também podem estar contribuindo depois aí, né? Então, Professor, aí, rapidinho. Como é sim. o nome? A letra, o nome, o título? Tá, o título é Tempo Certo. Você fala da música, né? Tá. É Tempo Certo. Aí eu Sim. compartilho a letra com você depois. Ah, então, como a gente tem aprendido, né? Esse assunto já começa a ser tratado nos primeiros versículos lá de Gênesis, né? Se eu não me engano, já é no versículo 2 ou 3, né? Do capítulo 1 de Gênesis, aonde a gente vê a dualidade luz e trevas, né? E, e ali a luz é comparada com o dia, né? E as trevas é comparada com a noite. E assim, eu queria, né, só observar uma questão, né, referente a esse princípio da criação, vamos dizer assim. Não sei se vocês já se atentaram para esse detalhe, mas quando eu comecei a ter um entendimento, né, um real entendimento aí a respeito do Criador, do ponto de vista da dualidade e tal, começou assim a me chamar a atenção o que eu vou estar compartilhando com vocês agora, né? E eu gostaria de saber depois se mais alguém chegou a questionar essa questão. Quando a gente né, analisa de forma cuidadosa, né, a questão lá da criação no capítulo 1 de Gênesis, a gente percebe que a ênfase em relação a cada dia da criação é sobre tarde e manhã, né? E é interessante, né, é que a tarde é colocada primeiro, né? Porque, de acordo com o costume lá do povo judeu, a viração do dia não é meia-noite, vamos dizer assim, né? Quando muda de um dia para o outro, mas é 6 horas da tarde, né? Tem situações que 6 horas já está de noite, tem situações que 6 horas está dia ainda, né? No caso, 18 horas, né? Mas é interessante que o entendimento que a gente tem lá é que o dia está sendo tratado a partir das 18 horas, né? E aí as coisas vão acontecendo até as 18 horas do dia seguinte, vamos dizer assim. E, e tem apenas umas duas ou três situações específicas que, que a gente vê a menção da noite, né? Fala da noite no primeiro dia,
quando acontece a separação, né, entre luz e trevas, e a luz é chamada dia e as trevas é chamada noite e tal. Aí só vai fazer referência de novo, se eu não me engano, no quarto dia, quando é criado lá os luzeiros, né? Os dois grandes luzeiros para governar cada período, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, né? E é, e assim, me chamou muita atenção, né? O fato de é, a noite não fazer parte, né? É, num primeiro momento do período, né? Porque se a gente for analisar, a gente tem períodos de 6 horas, né? A gente tem das 6 da manhã até meio-dia, que a gente trata como manhã, meio-dia até 18 horas, né? Que a gente trata como tarde. Aí a gente trata a noite das 18 até 0 hora. E das 0 hora até as 6 da manhã a gente trata como madrugada, né? Então a gente faz essa separação em 4 períodos de 6 horas, né? Mas ali a gente vê 2 períodos de 12, onde um período é chamado de tarde e outro período é chamado de manhã, né? E a tarde vai das 18 até as 6 da manhã e a manhã vai das 6 da manhã até as 18. E não é feito menção da noite, né? Na contagem aí dos dias, vamos dizer assim. E a gente vê que através, né, do profeta Isaías, no capítulo 45 de Isaías, versos 6 e 7, a gente vê ali o Criador falando, né, pela boca do profeta, que ele faz todas as coisas, né, e ali inclui bem e mal, é, ah, cria as trevas e faz a paz, vamos dizer assim, né? Então a gente vê que o contexto ali, né, de trevas no verso 7 do capítulo 45 de Isaías, está relacionado com o mal propriamente dito, né? E Jesus, quando ele está conversando ali com Nicodemos, né, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai fazer, vai ter um momento ali, não, para mim, assim, não fica claro se ele ainda tá conversando com Nicodemos, mas vai ter um momento ali, né, onde vai ser narrado que Jesus é a luz, né, que veio para dissipar as trevas, mas aqueles, né, que estão nas trevas rejeitaram a luz. Por quê? Eles não queriam, né, que as más obras deles fossem reveladas, vamos dizer assim, né? Porque aonde a luz chega, ela traz revelação, né? E como a gente tem aprendido, isso pode ser atribuído também à luz, conhecimento, sabedoria e trevas, ignorância, né? Falta de conhecimento a respeito de um determinado assunto, por exemplo, né? E, e é interessante, né, que alguém pode dizer,
no sentido você dizer, né, que quando ele fala quando é mencionado noite lá na criação, que tem a ver com mal, né? Não tem coerência você dizer isso, né? Que noite lá no capítulo 1 de Gênesis tem a ver com mal e coisa e tal. Mas a grande questão é o seguinte: por que se a noite é algo assim, né, que só considerado um período do dia, vamos dizer, né? Por que que na nova criação, onde não haverá mais mal, não vai haver mais noite, né? Porque se a gente for também lá em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, é feito menção lá que no novo céu e na nova terra não haverá mais noite, não haverá mais nem sol, como a gente conhece hoje, e nem lua, né? E o sol, no novo céu e na nova terra, o nosso próprio Criador será o sol, né? Nesse contexto de novo céu e nova terra. Então, se a gente for comparar o Gênesis 1 com Apocalipse 21 e 22, e temos aprendido isso, né? Que como tudo começou, terminará, né? Tudo começou no Jardim do Éden e a gente está trilhando, né? Um caminho progressivo no sentido de voltar ao jardim, né? Houve um momento em que estávamos no jardim no contexto de inocência, né? Que diz respeito ao período em que Adão e Eva estavam no contexto de inocência. Mas temos aprendido também, né, que todos nós experimentamos esse período de Jardim do Éden, né, atingir uma certa idade, vamos dizer assim, e a partir do momento que a gente começa a ter consciência das coisas, né? E a gente atinge, né, a fase aí da adolescência, por exemplo, a gente deixa de fazer parte, né, daquele contexto de jardim de infância, né? Mas a proposta é o quê? A proposta é a gente trilhar um caminho de evolução, né? E evolução nada mais é do que aquilo que a gente aprendeu como crescimento espiritual, né? Como santificação. Então, crescimento espiritual, santificação e evolução da consciência são sinônimos, né? E a proposta é o quê? A proposta é a gente retornar ao contexto de jardim, não mais como crianças inocentes, né? E sim como pessoas equilibradas, conhecedoras do bem e do mal e com capacidades, né, para dominar tanto sobre o bem quanto sobre o mal. E quando a gente atinge esse estágio, né, a gente se torna onisciente, como é o nosso Criador, né? Então, só para encerrar aqui a minha fala e a gente começar a participação, me chamou muito a atenção, né, fazendo um comparativo entre o capítulo 1 de Gênesis, que narra a criação, e os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, que narram a nova criação, né? E a gente vê a necessidade de dia e noite na criação atual, e não mais a necessidade de noite na nova criação, né? Então, isso prova que a gente está vivendo num contexto dual, né? E com aquela afirmação do próprio Criador, né?
pela boca do profeta Isaías no capítulo 45, verso 7, ele tem atuado, né, durante essa criação na qual a gente está inserido, vamos dizer assim, como um ser dual, né? Apesar de ele estar acima do bem e do mal, ele atua nesse contexto, né? De que vai aí de Gênesis a Apocalipse, vamos dizer assim, né? De uma forma dual, né? Com o propósito de, através da experiência de mal, né? A ideia é que ao experimentarmos o mal, corramos para o bem, né? Por quê? O mal traz consequências ruins para as nossas vidas. E se não houvesse a presença, né? Se não houvesse a existência do mal, não teríamos a possibilidade de escolha, né? Então, o mal existe para que a gente possa experimentar e assim, escolher, né, trilhar o caminho do bem, ciente de que não vale a pena trilhar o caminho do mal. Então, tudo isso é necessário para que, através do livre-arbítrio, a gente possa escolher, né? Escolher trilhar o caminho do bem, escolher estar, né? Num contexto aí de vida eterna com o Criador, né? Então, era essa contribuição inicial, né, que eu gostaria de estar dando aí, né? Eu compartilhei alguns vídeos, né, que trata aí a respeito de dualidade, mas eu gostaria que a gente, no decorrer do bate-papo aí, a gente fosse fazendo abordagens aí, né? Professor, tá aí? Sim? Deixa eu fazer a minha contribuição de hoje em relação ao tema. Sim. Eu queria primeiro aí desejar uma boa noite para todos aí que eu não dei boa noite. Uhum. E eu queria primeiro colocar aqui para o nosso entendimento, né, para que a gente consiga entender o conceito primeiro, para que depois a gente discorra sobre a dualidade do Criador. Uhum. Então a gente precisa entender que existe uma diferença entre dualismo e dualidade. Ótimo. O dualismo, ele é um mito apregoado por muitas religiões, que significa dizer exatamente o seguinte, que o bem e o mal são duas manifestações que não se dissociam. Ou seja, o bem e o mal coexistem e não há a possibilidade de você isolá-los, de você colocar o bem só de um lado ou o mal só do outro lado. Então, o dualismo, ele é feito no qual bem e mal são a mesma coisa em sentidos opostos. E por serem a mesma coisa em sentidos opostos, não pode ser dissociada. Isso é o dualismo. Certo. Agora, a dualidade, ela se refere do dualismo à seguinte questão. A dualidade, ela é a manifestação do bem e do mal, entretanto, com a possibilidade de você isolá-lo também quanto o mal.
Uhum. E por que eu estou querendo dizer isolá-lo? Porque o Criador, quando nos introduz numa realidade onde a dualidade é o modo pelo qual vemos, o que o Criador está querendo de nós, como o professor Altair levantou a questão perfeitamente, é que o Criador deseja, assim como ele é um ser supradual, acima da dualidade, acima do bem e do mal, ele deseja que você isole o mal e que você opte pelo caminho do bem. Então, quando o professor Akio está falando nas aulas, nos vídeos, né, existem vários graus em que o professor Akio sempre frisa dualidade e não dualismo. Por que é dualidade e não dualismo? Porque dualismo, mal e bem, são indissociáveis, eles não podem ser separados. Enquanto dualidade é a coexistência de bem e mal, pode sim isolar. Então, quando você ouvir o professor Akio falando de dualidade, entenda que bem e mal podem ser separados e o Criador espera que você tenha essa capacidade de isolar o bem do mal e que você escolha o caminho do bem, escolha o caminho da vida, né, que é o próprio bem, da dádiva, né, e que você tenha conhecimento do mal. Então, ter conhecimento do mal não significa dizer que você vai trilhar o caminho do mal, que você vai buscar ações de mal. Você vai viver a sua vida buscando coisas ruins e tendo ações ruins, né? Então, o mal, a percepção, a criação do mal, a estrutura maligna, ela existe com uma função e ela tem um período de existência. O mal, ele não vai existir para sempre. Isso a gente pode ver lá nos graus do Apocalipse. A gente percebe que no reino do Criador, o mal vai ser abolido. Mas ele vai ser abolido por quê? Porque as pessoas que estão no caminho do bem, que desejam o bem, que querem o bem, apesar de conhecerem o mal, optam, escolhem e desejam o bem. Então, é uma decisão praticada do seu livre-arbítrio. A decisão de seguir para o bem, ela é escolha sua, porque assim como o Criador assim como ele é constituído, e assim como nós somos constituídos, centelhas divinas, que estão vivendo uma experiência de dualidade, né? Ele quer que nós, ao passo que conheçamos o mal, tenhamos consciência daquilo que é o mal e sabemos consequências que o mal gera, a gente opte única e exclusivamente pelo bem. E o que é optar pelo bem? Porque pelo mal todo mundo sabe. Consequências, ações más, uma vida buscando o mal, você vai ter coisas de mal. E uma vida buscando o bem, fazendo ações do bem, de amor, você vai ter consequências do bem e de amor. Agora, que ação, que consequência, que busca é essa? A gente tem que olhar primeiro para o exemplo de Jesus. Jesus era o bem do Criador encarnado, né? E que viveu a vida, viveu a sua missão como dádiva para os homens. Como assim, dádiva para os homens? Em que sentido? Qual é o fluxo? Qual é o fluxo do bem? O fluxo do bem, ele é aquele que se doa, aquele que está cortando muito. Está cortando muito, me informem aí. Que aí se
Se tiver cortando muito, eu volto aí no onde cortou. Mas se tiver muito ruim, vocês falem aí que eu volto da onde eu parei, tá? Perfeito, Bruno. Mas voltando ao raciocínio. Qual é a ação de Jesus? Qual é a missão dele e as ações que ele teve encarnado? Foram todas ações aonde ele se colocava numa posição de entregar de graça tudo aquilo que era em favor do bem das pessoas. Então, você começa a perceber primeiro que Jesus executava diversos milagres, fazia o bem para várias pessoas, né? Caminhava com com aqueles discípulos, ensinando essas ações de bem, essa dádiva, esse dar, esse doar. E esse doar finda na matéria, quando o próprio Criador decide se negar. Ele decide se entregar para a morte. E a missão dele era exatamente essa. Eu vou encarnar como homem, vou viver a minha vida com uma vida de doação para todos os outros homens, e eu serei a pedra fundamental para aqueles que querem caminhar e trilhar o caminho do bem. Eu vou me colocar à disposição de ser o congênito, o primeiro que vai entregar tudo que é, tudo aquilo que ele é. Eu vou entregar até a minha própria existência carnal, até a minha própria existência na matéria. Eu vou entregar tudo e vou fazer isso a partir do amor. E quando ele faz isso, a mensagem e a ação de Jesus é dizer para nós o seguinte: vocês precisam entender, no mundo material, tudo aquilo que tem vida, seja uma anta, seja um animal, eles vivem em função da vida de vocês. Como assim, Bruno? Não estou entendendo o que você está falando, tá difícil entender. O que eu estou querendo dizer é que todos nós aqui precisamos nos alimentar para sobreviver, né? Então, nós nos alimentamos de outros seres vivos. Ninguém gosta de pedra, ninguém come barro. Ou a gente come um alimento que é de origem vegetal, ou um alimento que é de origem animal. Então, esses seres que também carregam vida dentro de si, se sacrificam em nome da sua existência, para que, ao passo quando você se alimenta deles, a energia vital, que era a vida deles quando eles estavam vivos, a tua energia nasce para você como energia para que você possa sobreviver. Então, quando Jesus se refere à ceia com os discípulos, em que ele fala que vocês têm que comer da minha, vocês têm que beber do meu sangue, ele está falando exatamente isso. Olha, a minha vida está sendo doada para vocês, para que vocês se alimentem dela e que ela se torne vida eterna para vocês, né? E quando você isso, esse processo, né, existencial, essa missão, esse exemplo, esse ensino, essa educação que o Criador encarnado deixou, nós começamos a perceber que a dualidade, ela nada mais é do que apenas uma maneira de nós nos tornarmos aquilo que o próprio Criador encarnado foi. Ou seja, se eu opto por fazer algo mal, aquele mal vai gerar consequências que vão me empurrar para o bem. Eu tomo atitudes ruins, eu tomo atitudes más. Quando a consequência daquele mal volta para mim, o desconforto que é gerado em mim ou vai me empurrar para o bem, e esse que é o mal, me empurrar para o bem, ou eu vou para o bem, ou eu continuar
forçando ações de mal até que eu cause a minha própria destruição, a minha própria inexistência. Então, o que a gente precisa entender com a dualidade, né, e como o Criador manifestou essa dimensão, manifestou esse mundo, essa experiência, essa linda história de 1.000 anos com toda a humanidade, era para que nós fôssemos aprovados em conhecer a verdade, a sabedoria, e que pudéssemos, assim como ele foi, entregarmos tudo para que o bem da nossa ação possa gerar vida para os outros, assim como Jesus se entregou e gerou vida para nós. Então, esse é o trabalho de um verdadeiro Deus, que é o desejo do Criador que nós sejamos como Ele é, né? Então, o conceito de mal e de bem, ele é dissociável do dualismo, porque o mal ele não vai durar para sempre. Então, não é dualismo, é dualidade. Aí eu estou vendo aqui a Andréia perguntando assim, mal sempre nos empurra para o bem? Sim, André. Quando entendemos que as consequências do mal, quando as consequências do mal sobrevêm à nossa vida e que a gente para refletir as atitudes mais que cometemos e percebemos que tomamos atitudes mais e não queremos mais as consequências mais daquela atitude, então a gente faz uma coisa que o apóstolo Paulo nos ensinou, que se chama metanoia, que é a transformação da sua consciência no momento que você entende que aquilo ali não vai gerar a consequência que você deseja. Então, o mal ele nos empurra para o bem nessa questão, ou seja, fiz o mal, tive consequência de mal, me causou um desconforto danado. Eu nunca mais vou me enfiar e fazer mal para ninguém, porque o mal, a consequência do mal, me trazer consequências más. Então eu abandono as ações mais, eu abandono as consequências mais, para que, a partir da minha experiência ruim, a partir da experiência negativa, eu possa aprender com aquilo e procurar experiências de bem, experiências positivas, né? Então, só para encerrar aqui a minha fala, entenda, dualismo não é dualidade. Dualidade é onde bem e mal são dissociáveis, são separáveis, tem um tempo de existência. Enquanto dualismo é onde bem e mal coexistem e não podem ser dissociados, não podem ser separados. Então, ao longo da nossa existência, a gente pode encontrar com pessoas que têm conhecimentos de algumas outras religiões que podem pensar assim, estou entendendo o que você está falando. Você está falando de dualismo, porque no hermetismo fala que realmente é o dualismo que existe e tudo mais. Então, não é o dualismo, mas é a dualidade. Por quê? O mal não dura para sempre, certo? Então é isso aí que eu queria compartilhar. Bom, eu queria falar, né, E, João? até complementar um pouco, o mal, né, e o bem, até o mal, as pessoas falam, né, nossa, mas o mal causa mais estrago, né? É realmente, porque a premissa do mal é que ele tem tendência a causar mais estrago. Já o bem não. Se vocês forem refletir, vocês vão chegar a essa conclusão. Entendeu? Já. Deixa eu só lembrar o outro assunto que eu ia falar. Esqueci. Não, tranquilo, João. Se lembrar, você fica à vontade, tá? Tá. Mais alguém quer participar, compartilhar algo, perguntar?
assim, né, o livro Cabanhão deixa bem claro que o bem e o mal, o quente e o frio, são polos opostos de uma mesma coisa. Partem da mesma fonte, né? Eu tenho uma dúvida, né? Que eu não. Por exemplo, Albert Einstein, ele falou assim, né? Que o mal é a ausência do bem, Uhum. né? Aí eu queria saber de vocês, o que que vocês falam sobre isso, Na verdade, entendeu? foi Agostinho de Hipona que falou essa, essa frase. O Albert Einstein só reproduziu, né? Porque assim, não tem como Deus estar ausente. Entendeu? Então o bem não está ausente. O problema, né, Henrique, é que quando foi usada essa frase, a pessoa queria dissociar Deus do mal, né? Querendo querendo dizer que não pode haver mal no Criador. Então, aonde há o mal é porque o Criador está ausente, né? Agora, se o, né, como a gente já aprendeu desde a época do sistema, se o Criador é onipresente, como que pode haver ausência do Criador? O que o Henrique falou no instante, o que você complementou para o pessoal tá aí? Parte da mesma fonte, o quê? Ah, sim. No caso aí, o conceito de dualidade, né? Tá. O Henrique colocou de uma forma aí que eu achei bacana. Ô Henrique, você pode, por favor, repetir aquela questão lá que tanto, como diz o outro, né? Você falou do frio e do calor e coisa e tal, que parte da mesma fonte. São opostos do mesmo lado. Ah, sim. Oposto São do mesmo lado. polos opostos. Sim. São opostos, mas eles partem da mesma fonte, vamos dizer assim, né? Ô, professor, Sim. eu tentando explicar a dualidade para um amigo meu, ele fez uma pergunta e como eu ainda não acabei de colar os graus, eu não sabia muito bem como responder. Uhum. Ele me perguntou o seguinte: Breno, quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado por quem? Já que Deus é o próprio mal, então como assim ele foi tentado no deserto? Aí, como eu não colei esse grau ainda, eu falei pra ele, velho, igual você é tentado todo dia, pela tua própria consciência, tá ligado? Mas eu não sei muito bem como é que explica esse rolê. O senhor pode me explicar, por gentileza? Olha só, é legal a gente associar com essa questão da tentação no deserto a, a questão da tentação no jardim também, né? Por quê? Da forma como a gente conhece, né, essa narrativa da tentação no deserto de Mateus 4 e Lucas 4, e assim, vamos falar em termos de BS, né? Vamos admitir que ainda não tem aí a Bíblia Codex e a gente está analisando a BS. Como que a gente faz, né? Para olhar para o contexto da BS e enxergar que Jesus estava sozinho no deserto, né? Eu gosto muito de associar a tentação no deserto, que marca o início do ministério de Cristo, logo após ele ter sido batizado, né? Comparar com a tentação no jardim do Getsemane, que marca o fim do ministério de Jesus Cristo, né? Imediatamente antes dele ser preso e condenado à morte de cruz. Quando ele está no jardim orando, né? Surge a pergunta: quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, você percebe que, num primeiro momento, ele está desejando
que assim, ele está desejando que essa necessidade de morte de cruz e tal seja assim, seja tirada, vamos dizer, né? Tipo, ele, no primeiro momento, ele deseja ficar livre dessa necessidade de morrer na cruz. Afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Você vê que há uma mudança de postura. Tipo, a minha vontade é ficar livre disso. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então, se a gente voltar agora lá pro deserto, né? Ele estava com fome, de repente era a vontade dele transformar a pedra em pão. E de repente ele mesmo vira e fala: Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que parte da boca de Deus, por exemplo, né? Então era como se ele tivesse contrapondo a própria vontade dele, né? E aí a gente pode aplicar isso também no contexto, né? Dele estar lá no pináculo, coisa e tal. E também com relação, puxa vida, ele poderia pensar assim, eu sou dono de tudo isso que existe, né? De todos os... todos esses bens materiais, vamos dizer assim, né? Para que eu vou abrir mão da minha própria vida por alguém que de repente nem merece que eu morra e coisa e tal? Mas ele resolve abrir mão de tudo isso, né? Priorizando o, o bem-estar da humanidade, no sentido de salvação, vamos dizer assim, né? Ou no sentido de uma segunda chance, por exemplo, né? Então, quando você compara a tentação lá do jardim do Getsemane com o deserto, mesmo sem ter a Bíblia Codex, você consegue enxergar de uma outra forma a tentação no deserto. É uma briga na consciência, né? Exatamente. Altair. Sim? Professor Altair, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Um comentário depois aí. Pode falar. Não, eu só queria fazer o seguinte comentário em relação aí ao que o Brandon perguntou, que a dualidade, ela é uma das características do Criador nesse mundo. Se você se no evento do deserto, em que o Criador está sozinho, e que ele começa a sentir todos os impulsos que um ser humano poderia sentir na situação na qual onde ele se encontrava lá no deserto, você vai perceber, como o professor Altair está trazendo aqui para nós, quem falou com Jesus naquele momento, naquela situação, foi o próprio Cristo, ou seja, o ego do Cristo. Porque o homem, dentro desse plano material, ele vive com o ego com o ego dentro da sua própria consciência. E o trabalho, o exercício nosso de vida desse plano material dual é exatamente o exercício de suplantarmos o ego. Então ele, sendo 50% humano, 50% Deus, vivenciando uma experiência de ego que se compara à nossa vivência humana, porque todos nós vivenciamos isso, ou seja, o ego, quando o ego fala e quer e deseja algo, o ego na nossa consciência deseja que a gente faça determinado tipo de coisa. Mas aí, ele, sabendo que o caminho do bem é o caminho de não dar ouvido ao ego,
ele simplesmente teve aquele diálogo. O diálogo era dele com ele mesmo. Ou seja, se eu tenho fome, eu, sendo o dono e o criador de tudo isso daqui, eu posso transformar aquela pedra em pães e matar a minha fome. Eu posso dominar tudo isso daqui e acabar com tudo isso. Acabar com essa missão dolorosa que é se entregar toda a minha matéria, entregar toda a minha vida para que a humanidade possa ter vida. Então, no diálogo, você percebe que quem pode realmente oferecer, dar algo para Jesus, era só mesmo. Não era Satanás. Porque Satanás não vinha, né? Como a gente aprende no sistema, Satanás, ele é mais uma criatura. E ele não tem o poder absoluto que o próprio Criador tem. Então ele não poderia estar oferecendo nada para Jesus naquele contexto. A única pessoa que poderia estar oferecendo o que ofereceu para Jesus é o próprio Criador. Porque ele tem domínio de tudo. Ele tinha domínio de tudo. E o próprio evento em si, se você olhar profundamente, você vai perceber a situação de dualidade, tanto no Jardim do Getsemane, como no deserto. Por quê? Olha a expressão. O ego grita e o Criador, o bem, responde no deserto. No Getsemane, o ego grita, afasta de mim, e o bem responde, mas seja feito conforme o Criador planejou, decidiu, conforme a sua vontade. Então, até nesses mínimos detalhes, você percebe que o Criador, ele está encarnado, inserido dentro do contexto de dualidade, e quando ele trata dessas questões que são pessoais do próprio Criador, no intuito de vencer a missão, de vencer a prova, ele se coloca de uma maneira também dual. O que dificulta muito é que a religião acaba criando uma persona de Jesus, criando um personagem, como se Jesus fosse o super-homem das histórias em quadrinhos. Como se ele fosse... como se ele não fosse humano também. Ô, Bruno. Oi? E seria injusto, né? Se ele fosse o super-homem. Imagine nós para vencer isso aqui. Como que se ele é super-homem, ele conseguiu. Mas e a gente? A gente não conseguiria. Isso. Entendeu? Exatamente. Essa que é a questão. Jesus encarnado, ele era homem, como todo homem é. E ele fez isso, teve essa missão apenas para exemplificar. Olha, eu sou Criador eterno, vou encarnar, vou dar o exemplo para vocês e vocês vão seguir. Então, a religião simplesmente pegou essa atitude, essa ação. Jesus era, criou uma persona, um personagem, e aí parece que existe o anti-herói, né, da história de quadrinho. O diabo é o anti-herói e Jesus é o herói. E quando na verdade não é nada disso. Né? Então entenda. Lá no deserto, quem estava falando com Jesus era o próprio Jesus. Não existe dissociação em Deus. Não existe divisão em Deus. Tudo que existe é Deus, está inserido nele e anda nele. Seja do bem, seja do mal, seja um pedaço de pedra, seja uma árvore. Tudo que existe está no Criador, inserido nele. É ele, faz ele. E no evento em particular, é interessante você frisar na BS, observando a BS com esse, onde aprofunda a linguagem de Jesus, você já vai conseguir explicar aí para o seu amigo que ali
Havia uma situação de dualidade, tanto na experiência vivida, como na própria linguagem que Jesus utilizava, né? Então, acredito que assim fique claro, né? Fique claro. Mas fala aí, João. Fala aí. Até porque nós, seres humanos, né, temos a predisposição para o mal. O que que é o mal? O ego, né? Sim. A gente é evoluído por natureza. Mas o papel, a missão nossa na Terra é evoluir, né? Uhum. Já o outro assunto que eu estava falando, que o mal tem mais efeito que o bem, ele já tem como primícia, o mal é isso já, como um peso maior. Porque até o Akel fala, né, o professor Akel, que o, o mal, Deus interfere mais no mal do que no bem, né? Entendeu? Tem mais interferência do mal na vida das pessoas. Quer dizer, estabelecendo as leis do universo, Deus já deixou definido que o mal, né, indiretamente, claro, né, só muda essa palavra, que o mal seria um peso maior de interferência, entendeu? E partindo do princípio, né, que a ideia, didaticamente falando, a ideia do mal é empurrar para o bem, vamos dizer assim, né? Então, acaba que, né, a interferência do Criador acontece mais no contexto aí de mal, justamente, né, para nos empurrar para a prática do bem, vamos dizer assim, né? Uhum. Essa questão desse personagem, né, que Bruno falou aí, da questão de criou outra pessoa, né? Sim. Também eu já ouvi esse entendimento, assim, que Lúcifer, ele tinha uma permissão especial depois, né, da queda, depois de tudo que ele fez, de voltar, né, lá onde o Criador estava, e ali participar das conferências, das ordens que o próprio Criador daria, né, aos anjos, né, de como fazer, organizando tudo ali. Ele estava lá participando, ele ouvia tudo, participava de tudo. Então, assim, né, que como essas coisas levam a gente a um entendimento tão aquém do que a gente está aprendendo hoje, né? Com certeza. Eu achava, assim, né, que existiam essas duas ligações de briga aí. Mas eu não entendia também pelo fato de, assim, poxa, mas se Deus é Deus, o Criador de todas as coisas, por que esse Lúcifer, ele vai estar indo lá e voltando? E ele não tem mais poder do que o próprio Criador, né? E, assim, né, voltando ali para o deserto, ele, como ele é dual, ele estava usando seus dois lados, né? O seu lado direito e o seu lado esquerdo, né? Eu posso, mas também eu também não devo. Sim. Eu posso fazer, mas não vou fazer porque eu tenho uma missão. Não, eu quero ir, eu posso transformar, posso, né, como assim, transformar em pão, mas eu não preciso, porque eu sou, né, eu sou quem eu sou, e eu Uhum. posso me alimentar de mim mesmo, que sou a palavra, sou o verbo, sou a Sofia, sou tudo. Sim. Né? Então, assim, né? Então, é assim, como o Bruno falou, né, mostrou. E eu também gostei muito da questão que ele simplificou aí, da dualidade e do dualismo, né? Eu não tinha Sim. ainda atentado para isso também. Eu até que anotei aqui os pontos. Eu gostaria mais que Bruno, como ele tem o meu privado, você É. gravasse para mim, Bruno, especificando melhor, mais ainda, o dualismo e a dualidade, porque eu escrevi aqui rapidinho, porque vocês falam rápido demais, e caneta e dedo não dá para Sim. canetar tudo. Eu Mas quero, eu realmente entendi o que você falou. Fala, Henrique. eu quero esclarecer a dúvida. Como assim a interferência do Criador mais para o mal? Assim, ó, André, é um exemplo rápido. Ele pega uma pessoa que escolhe ser do mal e os daimon habita ela. E já que os daimon habita ela, o Espírito de Cristo não está. Então, ele usa essa pessoa pela escolha dela.
Não porque depois as pessoas dizem, né? Foi o mal que está em mim que fez com que isso acontecesse. Mas, na verdade, é as pessoas que são más e causam o mal pelo ego. Ficou explicado? Sim. Não que ele queira, né, interferir para o mal. Simplesmente quando a pessoa dá legalidade, né, é, essa interferência acaba acontecendo de certa forma, vamos dizer assim, né? E assim, É isso mesmo. Exatamente. ainda, Legal. viu, ô Bruno, dentro de tudo isso que a gente falou aí, né, referente ao próprio Criador em carne, né, vencendo a sextra com a dextra aí, ele deixa essa recomendação para a gente, né, quando ele declara: se quiser vir após mim, a primeira coisa que você tem que fazer é negar-se a si mesmo. Ou seja, o negar-se a si mesmo nada mais é do que vencer a sextra usando a dextra. Ou seja, abrir mão da nossa própria vontade sextra para fazer a vontade do Criador dextra. Sim. Exatamente, exato. Só complementando o que o Henrique falou, o mal, né? O interessante é que o Criador usa o mal para empurrar para o bem, e eu acabei de explanar aqui que o mal ele não existe para sempre. Mais um motivo para a gente entender que a experiência de vida material ela é única, exclusivamente um treinamento, uma prova, uma situação na qual nós somos testados, crivados, né? E a questão da legalidade para a habitação de daimons é exatamente essa. Quando eu opto, escolho e decido pelo mal, significa dizer que o meu hotel, que é a minha vida, que é a minha existência, ela está com as portas abertas, que todas as manifestações do mal que foram criadas, que têm específicas, não vão durar para sempre, Bruno, tá cortando bastante, hein? possam agir. Bruno, tá cortando bastante. Volta na parte do hotel lá que cortou bastante. Tá picotando um pouco. Então, vê se melhorou agora. Sim. Quando a gente opta e decide pelo mal, que está com o nosso el aí praticamente limpo, arejado, para que as manifestações do mal, Sim. que são os próprios daimons, que são criações feitas pelo próprio Criador, com objetivos específicos, né? Existem para um objetivo específico e que não vão durar para sempre, a gente entende exatamente qual é o nosso papel aqui nesse vestibular da vida. É o vestibular da vida, vou chamar de vestibular, é o crivo. Perfeito, né? Perfeito. Então é isso. Qualidade é entender esses aspectos também. Vestibular. Gostei da ideia. Sim. Vestibular da vida. Tomara que a gente. Tomara não, vamos desejar que a gente passe nessa universidade, né? Estamos trabalhando para isso, Rosângela. Pois é.
Essa é a minha questão, porque eu sei a missão, quer dizer, assim, no caso, né, todos nós sabemos, e eu sinto, assim, devedora para o Criador, porque eu nasci para uma missão, para uma visão, como o professor sempre mostra, para a gente fazer o bem, já que bem, nós escolhemos o bem, então a gente precisa fazer por tal, né? Viver essa vida, como ele mesmo fala, se eu entro dentro do carro, é a palavra direto. Sim. Esse é o meu desejo, é assim, às vezes eu fico muito... eu não gosto, porque quando eu estou conversando com, assim, com as pessoas, as meninas assim, mais que eu converso, né? Meninas assim, né? Da minha idade e tudo. Então, assim, vem outros assuntos e corta, assim, eu ali com aquele gosto, falando dali da palavra, de tudo que nós temos recebido, de tudo. E aí, de repente, vem um assunto, assim, tão sem, fora de contexto desse mundo aqui, que eu não estou interessada. O meu interesse é o que vem depois, é para isso que nós existimos, para agora, para esse momento, para fazermos a diferença, né? Praticarmos a unidade, amar o próximo, cuidar dele e para um preparo para GT, né? Caso ficamos, né? Para GT, assim, ficamos não, caso estejamos lá, porque talvez a gente possa até partir antes, né? E assim, de ter essa vida de renúncia, de abrir mão de nós mesmos, de tudo que nós somos, para viver a vida do Criador. Essa é a nossa missão, essa é a finalidade da existência de cada um de nós. Mas, assim, eu vejo que ainda estão muito procurando essas coisas daqui ainda, se atentam muito para essas coisas, pequenas coisas. Quando fala zero conflito, é zero conflito. Quando fala é unidade, é unidade. Então, assim, eu prezo muito as coisas de Deus, assim, sabe? Se eu pudesse, eu pegar no pé da letra. Vivia no pé da letra ali, mas, felizmente, eu não tenho nem como compartilhar e viver isso também junto com... Eu vivo sozinha mesmo, essa realidade que o Criador me propôs e eu agradeço muito a Deus por professor Acre, né? O professor Altair, todos vocês que a gente está aqui nesse grupo nos ajudando mutuamente, né? Sim. Pela essa unidade, pela verdade. Só isso que eu tenho para falar. Mais alguém? Verdade, Bruno. Deixa eu falar aqui rapidinho. A Andrea aqui fez a pergunta a seguinte pergunta, que o Criador usa os incorporados dos daimons para crivar. Sim, André, exatamente. Ele usa os incorporados para crivar. Sim. Mas para crivar a própria pessoa que está tendo uma experiência aí com os daimons. E a gente precisa entender que não é só a experiência do mal que serve para o crivo. O crivo ele é amplo, o crivo ele é a vida. E a vida entendida nos seus mais diversos aspectos, né? Sejam eles positivos ou negativos, seja ele de mal ou de bem. E quando a gente entende que o crivo é a própria existência, a própria existência é o crivo. A própria vida material é a vida material, a sua vida como um todo, desde o seu nascimento até o dia que você vai ser batizado com fogo, é o crivo pelo qual você está vivenciando e experienciando. Entenda batismo com fogo como uma experiência de transformação, de matéria. Sim, sim. Qual o próximo assunto? Como é que é, Henrique? Qual o próximo assunto? Próximo assunto, é? Já esgotou já o assunto dualidade, é isso? É que muitas das coisas da dualidade nós não vamos saber nem em vida. Só na onisciência, né? É. Professor Altair, eu queria fazer uma pergunta.
A onisciência é a única ciência. Dá até medo da pergunta que você vai fazer. Nossa aí. Ah, Bruno. A onisciência é uma única ciência? A onisciência é uma única ciência? Eu diria que a onisciência é toda a ciência, né? É que assim, omni é o todo, né? Aham. Não é um, é omni. Exatamente. Ó, eu pesquisei o que é onisciência. Característica ou condição de onisciente, tá? Até aí tudo bem. Que tudo sabe e conhece. Então é um conhecimento de tudo. No Olha que todo. legal. É o todo. É a É o que Deus ciência é, né? plena, né? Uhum. É a ciência plena. Vai saber de tudo, né? Tudo vai ser. Então, se onisciência é a ciência do todo, é o conhecimento todo, então o que estamos aqui é aprendendo paulatinamente, progressivamente essa ciência? Através da filosofia, né? Exatamente. Que é o amor à sabedoria. Que é a busca por isso. Por esse objetivo. E tudo isso, né? Assim, da mesma forma que o professor, né? A nossa referência, vamos dizer assim, é, se tem, né? O conhecimento que tem, né? Ah, e pelo fato de ter um entendimento e compartilhar esse conhecimento de uma forma, como que eu posso dizer? De uma forma descompromissada com o ganho, com o lucro, vamos dizer assim, né? Mas num contexto num contexto aí de entrega, né? De dedicação, né, para com os demais. E assim, a gente sabe, né, o quanto ele tem deixado de viver a própria vida para se dedicar, né, no sentido da preparação, do compartilhamento, da edição do conteúdo e tal. Então, o criador usa, né? O criador capacita e todos aqueles que estão com esse mesmo intuito, né? De receber para compartilhar, visando o crescimento, aperfeiçoamento do corpo, vai recebendo, né? Vamos dizer assim, vai recebendo em doses homeopáticas, né? É? Esse contexto de onisciência. Dose homeopática? Doses homeopáticas, da Não. onde tirou isso? Pesquisa É, para nós aí, é, irmão. é dose Doses homeopática. homeopáticas? E Pesquisa aí outra o que coisa, é homeopático. eu vou Não, até anotar isso, viu? dose homeopática, a homeopatia é com doses pequenas, né? De pouquinho em pouquinho. Exatamente. Então, esse conhecimento todo, ele vem com a busca e dedicação, né? De cada um. Que tá com esse intuito, né, visando o crescimento e aperfeiçoamento do corpo, né? É. Então, professor Altair, se estamos recebendo
doses homeopáticas de sabedoria, de ciência, no crivo, quando formos aprovados no vestibular da vida, o que nós vamos receber, então, essa ciência do todo, né? Sim. E aí, recebendo essa ciência do todo, seremos o todo é. Seremos como todo é. E isso daí, gente, é primeira carta de João, tá? Capítulo 3, versos 1 e 2. Então, lá fala que ainda não atingimos, né? Assim, ainda não atingimos o nível necessário, vamos dizer assim. Como a gente vê em outras passagens, né? Sobre a gente buscar a maturidade, atingir a estatura de varão perfeito, né? Varão e varoa perfeitos, tal. A estatura de varão e varoa perfeito é justamente obter, né, o conhecimento de forma plena, né? Da mesma forma que o nosso Criador, né? Aquele que atinge a estatura de varão, varoa perfeito, vai ter a mesma plenitude de conhecimento. E a gente vê Paulo falando isso, né, como estatura de varão perfeito, e a gente vê também João falando isso na primeira carta, né, no capítulo 3, versos 1 e 2, onde quando a gente atingir, né, vamos colocar e vamos usar aí a comparação de grau máximo, porque estamos evoluindo de grau em grau aí. Quando atingirmos o grau máximo, seremos como ele, o Criador, né? E como ele vê, também veremos, vamos dizer assim, né? Teremos o mesmo entendimento que ele tem, né? No sentido assim de plenitude mesmo. Isso é o verdadeiro crescimento espiritual, né? Totalmente ao contrário da proposta de a gente ter uma busca diária e ter a sensação de que está andando em círculos, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou sempre frequentando tal e tal evento da igreja e a coisa parece que não desenvolve, não evolui, não progride, por exemplo, né? Então, a proposta de crescimento espiritual de acordo com o sistema religioso é puro engano, né? É puro engano. E vai ter outros temas para amanhã, ou a pessoa vai abordar esses mesmos temas? Não, então, amanhã vai ser livre, não vai ter assim tema definido, né? Agora, por hora, né? A gente está com um tema definido, tanto de sexta quanto de sábado, né? Já foram assim sugeridos alguns temas e a gente vai estar tratando desses temas em reuniões de sexta e de sábado. É claro que se houver escola, né, em balneário de sábado, aí a gente não vai ter reunião, né? Para a gente poder participar da transmissão ao vivo, por exemplo. Mas aí, não tendo num determinado sábado, passa para o sábado seguinte, por exemplo. Se tiver assim, sem programação. E já vou dar spoiler com relação ao assunto da reunião de sexta-feira que vem, tá, gente?
a gente vai tratar justamente dessa questão aí das interferências do Criador, como uma continuidade dessa reunião de hoje. A interferência, né? Isso. Deixa eu anotar aqui. Anota aí. Escreve aí. Professora Thaí, eu tenho uma pergunta. Sim, faça. Eu queria saber a respeito da eternidade, não dos 1000 anos, Certo. mas de depois dos 1000 anos, a respeito da dualidade. Como que vai funcionar? Vai ser só o bem ou a gente vai ter um controle, assim como Deus é supra-dual, supra bem e mal, a gente vai ser também, ou vai ser só bem, o mal vai ser totalmente aniquilado na eternidade. Maravilha, Darlia. Seguinte, a gente já tem esse conteúdo gravado, mas eu vou fazer um compartilhamento assim, um compartilhamento de leve para a gente expandir o assunto depois. E aí também, se o Bruno quiser contribuir, né? O que acontece? O que acontece? Partindo de um princípio, né? Partindo de um princípio que existe um processo evolutivo, né? E aí a gente tem um registro bíblico, vamos dizer assim, de como vai ser a condição daqueles que vencerem o crivo, né? Porque João, ele destaca bem essa questão toda na primeira carta dele, né? Da necessidade da gente vencer o crivo. Lá a gente vê a expressão vencer o mundo, né? E o que vai acontecer com aqueles que vencerem o crivo, vencerem o mundo. E a gente, assim, eu particularmente entendo o registro de Apocalipse, né, como uma continuidade daquilo que João escreveu nas cartas, vamos dizer assim, né? Tipo, nas cartas, João escreve, vai acontecer assim, assim, assado. E aí depois lá no Apocalipse, ele meio que esmiuça, né? Como é que esse contexto de criação atual vai acabar e como que vai ser o contexto de nova criação, vamos dizer assim, né? E o professor Akel já deu algumas contribuições dentro, né, dentro de assuntos tanto no sentido de ele mesmo, né, ter tido inspiração dentro de uma sequência de assuntos compartilhados, como também agora nesse novo formato, né, respondendo dúvida de alunos e tal, referente, né, a essa questão toda. E assim, a gente principalmente olhando para Apocalipse 22, né, o retorno para o Jardim do Éden, num contexto de onisciência, onde da mesma forma que o Criador, a gente vai poder criar mundos e administrar esses mundos e tal. Aí o que acontece? Para nós, né, não é que não haverá mais mal, vamos dizer assim, né? A ideia é que a gente vai atingir o equilíbrio, né? E assim, né, não será mais afetado, vamos dizer assim, né?
Porque a questão do mal, né, nesse contexto, né, de criação atual é, é no sentido da gente realmente ter a experiência dos dois lados e a gente escolher o lado que a gente quer trilhar, vamos dizer assim, né? Quando a gente já tiver num contexto de vencedores do crivo, né, na nova criação e tal, o mal não terá mais assim aquele aquele efeito, né, que tem hoje, vamos dizer assim. E eu diria, inclusive, o seguinte, né, que tanto a questão do bem quanto a questão do mal vão estar em perfeito equilíbrio, né? Se a gente de fato atingir aí a estatura de varão perfeito, né? Conseguir aí vencer o crivo, vamos dizer assim, né? Então, o bem e o mal estarão em equilíbrio. E por ocasião disso, né? O mal não afetará mais, né? Não sentiremos tristeza da forma como a gente sente hoje, não sentiremos dor da forma como a gente sente hoje, né? Mas aí o que acontece? Entra algumas questões, por exemplo, que aí a gente tem que fazer aquele esqueminha de coxa de retalho, né? Pegar um trecho da palavra aqui, outro trecho da palavra ali, e coisa e tal. E assim, buscar uma coerência, né? Entre assim, aquilo que está proposto, vamos dizer. Que nem, por exemplo, um versículo muito citado, né? Que a vontade, o desejo do Criador é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade do Criador. Contudo, a gente sabe, né, que são poucos aqueles que, de fato, atingem esse objetivo, né, de fazendo a vontade do Criador obter vitória, né, sobre esse mundo, sobre esse crivo, sobre o próprio ego e coisa e tal. O próprio Jesus Cristo deixa claro que são poucos que acertam por esse caminho, vamos dizer assim, né? E também partindo do princípio que todos nós, bons ou maus, tanto aqueles que conquistaram, né, vamos dizer assim, o direito de existir, atingindo com esforço e dedicação a estatura de varão e varoa perfeitos, tanto esses quanto aqueles que não se dedicaram, né, e estão caminhando rumo à inexistência, vamos dizer assim. Isso que a gente vê e a gente toca, né? Nosso corpo, nossa carne, matéria, isso é perecível, né? Isso tem prazo de validade, vamos dizer assim, né? Mas o espírito que habita dentro desse corpo, né? Porque essencialmente falando, somos espírito, né? Somos espírito habitando em corpos, vamos dizer. E o espírito é energia, né? E energia não acaba, energia não pode ser destruída, vamos dizer assim, né? E se a gente aprende que inexistência é destruição, como fica, né? Esses que vão para a inexistência. E aí seria legal até a gente assistir e conversar com um pouco mais, né, de
um pouco mais, assim, de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Sobre aquele vídeo do professor onde ele fala do buraco negro, né? Vamos dizer assim. E até existe uma metáfora que a gente, inclusive, utilizou, né? Numa das reuniões, conversando, filosofando e tal, que, na verdade, o que vai ser destruído no contexto de inexistência, o que vai ser destruído ou formatado é a consciência. Ou seja, a pessoa, tudo aquilo que ela viveu, se ela foi uma pessoa do mal nessa existência, nesse crivo, tudo aquilo que ela viveu vai ser removido da consciência dela, vamos dizer assim, né? Vai ter uma consciência formatada, zerada, tipo, como se tivesse acabado de sair da fábrica, vamos dizer assim, né? Como assim, né? Da mesma forma que o físico aponta para o metafísico, temos aprendido que o virtual aponta para o espiritual, né? E um computador, quando ele não está servindo para mais nada, a gente faz o que com ele? Ele estando em bom estado ainda, a gente formata ele, né? Deixa ele zero bala, como se tivesse acabado de adquirir, né? Esse computador, apenas aí com o sistema operacional instalado, que é necessário para que ele funcione, vamos dizer assim, né? E aí, tudo que você tinha antes de formatar, se você não fez cópia de segurança, perdeu tudo, né? Como diz o outro, eu vou usar um termo aqui que tem muita gente que usa, foi pro limbo aquilo que você não fez cópia antes de formatar, vamos dizer assim, né? E aí você começa tudo de novo, como se o computador fosse novo, né? Você tudo aquilo que você já tinha e perdeu, você corre atrás, né? De refazer, vamos dizer assim, né? Se era foto que você tirou e perdeu, você vai correr atrás de tirar mais fotos, mas da forma como você tirou antes e perdeu, você não consegue resgatar mais, né? Você vai substituir as fotos anteriores por novas fotos, né? Depois que formatou. Isso é um exemplo. Então, a gente acredita, filosofando, né? A gente acredita que se a pessoa é do mal e ela vai para a inexistência, o que acontece com ela é uma formatação da consciência, né? Ela vai voltar numa outra existência com a consciência formatada, né? E vai nascer de novo e vai passar pelo crivo tudo de novo. E aí, quando essa pessoa tiver, né? Quando essa pessoa que tiver ido para a inexistência voltar para uma nova realidade, um novo crivo, reviver, né? Tudo isso que a gente está vivendo hoje, coisa e tal. Cristo, né? Que é o criador desse domo, né? Desse contexto material que vai ser destruído para dar lugar a uma nova criação, vamos dizer assim. Esse Criador fala lá em Apocalipse 22, que ele vai se tornar o sol, vamos dizer assim. Era como se ele tivesse cumprindo uma missão e no novo céu e na nova terra ele vai estar com a sua missão cumprida e vai atuar simplesmente, né, como o sol, vamos dizer assim. E aí tem o ensino do professor sobre a triqueta cósmica, né? Detalhe, eu tô avançando muito. Não era nem para eu expandir tanto assim, mas tudo bem, senão fica sem entendimento. Tem um vídeo recente aí do professor, né, sobre a triqueta cósmica, referente ao seguinte, né? Sobre marcas que teremos na imatéria, né? Marcas desse crivo
que carregaremos conosco, vamos dizer assim. E não sei se vocês assistiram, né, essa aula onde ele fala que quando tivermos na imatéria sentiremos saudade do crivo, Assisti. né? Pois é. Então, é, ainda filosofando, né? Como a gente nesse crivo, a proposta é a gente ser imitador de Cristo para atingir a estatura de varão, varoa perfeito, né? Para atingir o estágio de onisciência, vamos dizer assim. Quando estivermos na imatéria como co-criadores, vamos dizer assim, né? E criarmos os nossos mundos e administrarmos essa criação e coisa e tal, a gente entende, né, que também nesse contexto estaremos imitando o Criador, no sentido de nós também vermos a necessidade de, num determinado momento, a gente abrir mão, né, do nosso contexto de onisciência, vamos dizer assim, e voltar ao contexto, né, de ser humano carnal, só que com uma nova criação, com novas criaturas, vamos dizer assim, né? E aí esse novas, depois a gente vai ver se é novas mesmo, né? Como novas, né? Serão como novas. E tudo aquilo que Cristo fez, inclusive no contexto de vir ao mundo e cumprir aquela missão de mostrar o caminho certo e passar pelo sacrifício e coisa e tal. Acredito que acontecerá o mesmo conosco. E da mesma forma que lá em Apocalipse 22, né, na nova criação, ele vai ser o sol, provavelmente lá na frente, aqueles que venceram e passaram por todo o processo, inclusive, né, no sentido de criar e de se tornar criatura, apontar o caminho certo e levar a parte dessa criatura para uma nova criação e coisa e tal. E assim como Cristo também, nos tornarmos sol no contexto daquele mundo que a gente criou e administrou, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Tanto o contexto aí de reologramação quanto o contexto de inexistência demonstra que a pessoa vai ter que correr atrás daquilo que deixou pendente nessa vida crivo, vamos dizer assim, né? Os que forem para a reologramação, eu acredito que o limite máximo para eles é o reino, né? E haverão aqueles que já estão reologramando, né? E entrarão no reino depois daqueles que vencerem o crivo, vamos dizer assim, né? E assim, ainda nesse contexto de reologramação, é como se fosse recuperação na escola, né? Tem os aprovado, tem os reprovado e tem aqueles que ficar de recuperação. Aqueles que ficar de recuperação, tanto pode ser aprovado como pode ser reprovado, né? Se não atingir pontuação máxima, vamos dizer assim. Então, esses que forem para a reologramação, eles vão ter uma oportunidade ou para participar do reino, né, chegando depois, né, ou então vão para a inexistência.
E aí, passando por esse processo aí de formatação da consciência, creio eu, filosofando, que a nova criatura, no contexto de nova criação, serão esses que ou inexistiram, vamos dizer assim, numa situação, de repente, aí, de terem sido ímpios, né, e não terem merecido aí uma segunda chance, vamos dizer assim, né, como também aqueles que receberam uma segunda chance e desperdiçaram, no contexto de rehologramação, vamos dizer assim, né. Então, eles começarão tudo de novo como novas criaturas. E aí iniciará um novo processo evolutivo. Por Tá, quê? ô Porque a gente professor, está num contexto de ciclo em cíclico. Estamos num contexto de cíclico em cíclico. Fala, Rosângela. tá, é porque eu não consigo escrever para perguntar, viu? Hã? Aí então eu estou perguntando assim mesmo. É porque eu não Tá, consigo escrever, como o pessoal fica escrevendo aí. tá. Então, assim, depois de todo o processo que lá criou os mundos e tudo, então, assim, o mal não vai existir mais nem o mal, coisa assim, vai ter o equilíbrio de tudo. Então, o bem e o mal não vai ter como hoje tem que ter, como o Bruno falou no instante, né, que tem que ter a diferença, né, aqui, como ele falou, Sim. vai ter que ter, deixa eu ver, dá para me procurar agora. Então, assim, quer dizer que não vai ter mais necessidade aqui nem do bem nem do mal lá, não é isso? É que, na verdade, Rosângela, o entendimento que a gente tem é o seguinte: não é que o mal vai deixar de existir, mas no contexto num contexto aí de onisciência, vamos dizer assim, né? Tanto o bem quanto o mal estarão em equilíbrio, Tá, não afetarão, vamos dizer assim, né? Mas isso para aqueles que vencerem o crivo. certo. É porque ela perguntou a questão do, né, que depois de Ô, tudo o Darly, mal ia existir, né? é, eu não sei se eu consegui, eu não sei se eu consegui assim, tipo, responder a pergunta, né? Porque eu acabei tendo que fazer um vasto panorama, vamos dizer assim. Mas o ideal é até a gente explorar melhor isso, a gente marcar para falar a respeito desse assunto na verdade já até tem, né? Já até tem. Isso foi sugerido, né? Pela Lília que a gente conversasse a respeito disso, né? Boa noite, Paty. Isso foi sugerido pela Lília, né, que a gente conversasse a respeito dessa questão, né, porque ela questionou, como assim? Eu não entendi direito essa questão da gente estar na imatéria e sentir saudade do crivo, vamos dizer assim, né? Então, a gente ainda vai conversar numa próxima reunião a respeito disso, que por sinal, se eu não me engano, está programado para sábado que vem, né? Na sequência do assunto aí sobre as interferências. Então, tipo assim, não tá nada convidativo, né? Professor, tá aí? Esses assuntos aí. Fala, Bruno. Deixa eu só completar aqui uma informação. Sim. Quando a gente fala da questão do equilíbrio do bem e do mal, às vezes as pessoas interpretam errado o que a gente está falando. Certo. Quando eu digo que uma coisa está equilibrada com a outra, o professor Akio sempre gosta de frisar a questão do empate. Sim. Né? Empatar. Uhum. Empatar é zerar as coisas. É zerar. Sim. Né? Apesar de você ter conhecido o bem e o mal, eles vão estar em equilíbrio e isso significa dizer que eles vão estar zerados. Sim. Mas o fato deles estarem zerados não significa dizer que você não teve experiência de bem e de mal. Uhum. Né?
Beleza, esse é o primeiro aspecto aí que eu queria deixar claro. O outro aspecto é em relação à eternidade. Sim. E você trouxe perfeitamente aí o assunto da videoaula lá do professor Aco da Trequeta Cósmica e, sobretudo, o conceito de ciclo encíclico, que penso eu que é um conceito muito complexo e que demanda da gente um certo esforço de entender primordialmente que a eternidade, ela pode ser entendida como a ausência do tempo como conhecemos aqui. Sim. A eternidade é algo onde não é possível mensurar o seu início e nem o seu fim. Uhum. Então, para entender ciclo encíclico, a gente precisa entender que na eternidade não se consegue demarcar o momento do início nem o momento do fim. Então, o momento do início da criação da humanidade, como conhecemos, não é o ponto inicial do início da criação. Ela só é o ponto inicial da criação da humanidade como conhecemos. Sim. E como tudo que o Criador faz tem início e fim, que é o significado da palavra amém, Uhum. do início ao fim. Sim. Então, entender que essa criação ela tem um início e tem um fim. E após a matéria, após esse conjunto de manifestações do Criador terem vencido todo o crivo, todo o processo, vão se tornarem conscientes, assim como o Criador é, e após aquele período de descanso, de reino do Criador, o professor Acro deixa bem claro que a consciência nossa, mesmo após a matéria, vai estar funcionando. Sim. A gente vai daquilo que vivemos aqui. E essas marcas nós vamos levar para a imatéria, nós vamos governar e viver junto dele no reino, que, é claro, que se coloca como 1000 anos, e após esses 1000 anos, nós já supraduais, manifestações que empataram, já zeraram bem o mal, vamos desejar reviver essas experiências que tivemos aqui com outras criações, né? Então, a experiência da eternidade, ela é um ciclo que se inicia, não sabemos onde, Uhum. mas se inicia, Sim. e que não tem fim. Exato. E se não tem fim, fica dizer que vários ciclos vão ser construídos. Inclusive, eu vou deixar essa pergunta para a gente debater nas próximas aulas, Sim. que eu acho que vai ser um bom exercício filosófico para todos nós, é que é o seguinte: esse mundo material que vivemos é um holograma. Sim. Se vivemos num holograma, quem nos garante que estamos, nesse momento, hologramando? É só uma pergunta, não precisa ser respondida. É para pensar. Tá. Não precisa ser respondida agora. Mas não sei dizer, viu, Bruno, se a pergunta encerrou com se nós estamos hologramando ou se estamos rehologramando, porque cortou. Mas você perguntou se já não estamos rehologramando, né? Isso aí, exatamente. Perfeito. E para ajudar, exatamente, a pergunta é essa. Para ajudar nas nossas próximas aulas, eu sugiro que a gente assista a aula do professor Aco, que fala
7 rehologramações. Sim, sim. E aí, a gente vai poder ter uma ideia se hoje a vida que estamos vivendo aqui, será que é uma rehologramação? Uhum. Será que essa vida já não é uma rehologramação? Né? Então, é só para a gente, não precisa ser respondida hoje. Não, perfeito, ótimo. Gente, tipo assim, eu vou precisar concluir a minha participação, mas se vocês quiserem ainda contribuir com alguma coisa, eu aguardo mais um pouco. Bom, Fala. eu particularmente encerro aqui. Tá? Ô, Darlia, a gente vai expandir um pouco mais dentro desse questionamento que você fez aí por último, tá? Deixa eu falar sobre. Assistam também o vídeo Infinito do Akio, que é o grau 1. Lá vai explicar que na imatéria a vibração é tão nula, retilínea, que não há o tempo. Era o que o Bruno estava explicando ali. Ah, legal. Legal, a gente pode incluir também, né, esse vídeo aí para a gente tá explorando um pouco mais, né, dentro das conversas nossas, né, vamos dizer assim. Realmente, dentro do assunto que a Lília sugeriu, esse vídeo do infinito aí é legal a gente incluir na lista também. Professor, também tem uma questão também que eu tenho, assim, queria muito saber, é a questão da energia. Porque tem a energia positiva e a energia negativa. Certo. Que no caso do bem e do mal, não é isso? Uhum. Sim. Se uma pessoa, ela para uma próxima aula que tiver aí, voltando nessa questão, de tirar a energia, se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que ela tem negativo, ela é negativo, ela pode sugar tirar minha energia, energia boa, né? Ela, mas destabiliza, né? Com aquilo, com toda a sua energia ruim que ela tem. É como assim, né? Que nós somos feitos de energia também, igual o Criador, né? Matéria, mas temos também energia, não é isso? Uhum. Porque eu não sei muito bem lançar muito a pergunta, eu queria mais ou menos saber essa questão. Porque eu assisti também um filme a respeito disso, falando da dualidade aqui, eu fui lembrando ontem do professor falando, sim. E eu vi ali os que eram do bem, eles fizeram uma corrente de energia, né, e todos brilhavam entre si, né, aquela energia da áurea, né, do corpo, áurea, né? Isso. E ali foi assim uma coisa muito assim bonito, né, lindo aquilo ali. E aqui tinham os outros que eram do mal, do policial, aquela coisa toda, que estavam em busca deles, nem perceberam a presença deles no lugar, né? Você queria saber mais profundamente a respeito sobre energia. Você consegue Mas depois, né? alguma Agora não. coisa agora, Henrique? Ou é melhor a gente explorar mais esse assunto? Cadê ele? É a questão do vídeo cuidado com pessoas com energia baixa. Sim. Esse aí eu assisti, Henrique, assim, mas assim, eu estou falando da questão, porque é algo muito profundo, assim, muito que eu vendo e lembrando o que o professor falou nessa questão, de uma pessoa negativa com a positiva, né? Não sei. Se uma pessoa está numa vibração ruim, numa energia ruim, ela não vai perceber o bem. Ela não vai perceber a energia boa. Então esse filme é um pouco coerente nisso, né? Um pouco. Então, mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode estar também revendo, né, esse vídeo, que eu acredito que é um vídeo curto, né? Assim, a gente pode estar se atentando um pouco mais e se ficou aí alguma dúvida, a gente pode ser, por exemplo, para amanhã. A gente pode dar uma olhada durante o dia, né? Mesmo quem já assistiu pode estar assistindo de novo e tal.
E a gente pode conversar amanhã a respeito desse assunto aí das energias positiva e negativa. Acho interessante. Aí você participa amanhã também, Rosângela. Sim. Onde Eu eu vou? não, Não sei pra quê. eu tive a oportunidade de falar lá naquela hora que o senhor estava explicando sobre Jesus ter sido tentado lá, mas queria agradecer porque foi muito boa a explicação, tá, professor? Não, beleza, Breno, beleza. Eu tô aqui o tempo todo, só que eu tô só ouvindo vocês, tá ligado? Eu não tenho Não, muito como tranquilo. falar. Aham, tranquilo, maravilha. Gente, de verdade, eu vou precisar encerrar a participação. Beleza, eu também vou sair. Tenha uma boa noite. Vamos Pronto. continuar então na reunião de amanhã, gente. Amanhã a gente vai usar o aplicativo do Team Link, tá? Ô, Darlia, você já tem o Team Link? Não, o Team Link não, Tô. o Meet, desculpa. Google Meet. Eu acho que eu tenho esse também. É, né? Acho que eu tenho. Aí se Qualquer eu coisa tiver eu baixo. mesmo horário, né, você me professor? aciona, que aí eu mando para você o instalador. Tá bom, É o Meet, mesmo né? horário. Isso, Tchau Google. pra vocês, pessoal. Boa noite. Falou, Brandon. Boa noite. Boa noite. Falou. Boa noite. Boa noite, Brenda. Tá bom, qualquer coisa eu te aciono lá e daí a gente vê o que faz. Beleza, O Darlia. horário é amanhã mesmo, né? O horário é o mesmo, é 8h30. 8h30. Boa noite. Beleza. Beleza, gente? Então, boa noite, forte abraço, beijo na consciência.